Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, gerado aqui pela TV RBA para todo o estado do Pará, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Hoje o tempo é curto, eu não vou falar nos países todos em que estão nos assistindo, tá? Pela razão do tempo mesmo. Então, eu queria agradecer ao todo o nosso apoio da Macedo Hospitalar, do Shopping da Saúde, do Hospital Oncológico, do Centro Integrado de Oncologia, o Sion, que é a referência da região norte hoje, e da Neurogênesis, o que se faz de melhor, um dos pontos de que se faz de melhor no país. A Neurogênesis é capitaneada pelo Dr. Éric Pascoal, uma das nossas referências em neurocirurgia. Se faz tudo de neurologia na Neurogênesis. É isso. E o nosso convidado de hoje é ele, ou seja, o professor doutor Éric Pascoal, uma das nossas referências mundiais aqui na nossa região. O Éric é neurocirurgião e faz neurointervenção. E ele vai nos falar hoje sobre o tratamento de aneurismas cerebrais. Aneurismas cerebrais que provocam morte. Como se trata hoje? Hoje é endoscopicamente, ou seja, por dentro. Então, ele vai nos mostrar o que se está fazendo e, principalmente, um trabalho científico em que o Pará está participando em termos desse tipo de tratamento de aneurisma. É isso. O professor Dr. Éric Pascoal. Éric, vou te chamar de Éric por causa da afinidade, tá? Tu pode me chamar de Eduardo também. Éric, primeiro, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, tá? Que eu quero que você comente sobre o tratamento atual dos aneurismas, que continua sendo um problema no mundo, e principalmente depois que você fale da pesquisa que você está envolvido e os tratamentos mais modernos de aneurisma. Mas como vamos falar de aneurisma, Érica, me fala uma coisa. Qual a porcentagem de aneurismas no cérebro na população? Ainda é muito grande? Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Acho que a gente termina o mês de agosto e começa setembro, no mês de combate ao aneurisma cerebral, muito bem com a disponibilidade de falar sobre o tema. Uhum. Sim, o percentual ele é elevado, na verdade. Existem estatísticas que mostram que há uma distribuição variável dos aneurismas ao longo do globo, né, terrestre, nos diversos continentes. Então, para se ter uma ideia, na África e na Ásia se tem um percentual de em torno de 10 a 16 para 100 mil habitantes. Em alguns países que existe uma forte influência de fatores genéticos, de variabilidade anatômica, como no Japão, e principalmente os países que ficam próximos, China, todos esses países asiáticos, e a Finlândia apresenta um percentual altíssimo, em torno de 22 a 25 para 100 mil habitantes. Quando a gente parte para países como os da América, né, América do Norte, América do Sul, as estatísticas já têm uma diferença e acaba que se torna em torno de 8 a 10 para 100 mil. Né? Então, ao que parece, os indivíduos na Ásia têm uma chance de evoluir maior com essa doença. Puxa, me fala uma coisa.
como você já tinha falado em outro programa, isso tudo à base da ancestralidade, né? Inclusive dos estudos de todo mundo para localizar a maior percentagem, o maior risco nesse tipo de doença. Agora me diz uma coisa, aneurisma no cérebro. Todo aneurisma diagnosticado, ele tem que ser tratado? Bom, não necessariamente, né? Existem determinadas localizações que, assim, o risco percentual é muito baixo, né, de você ter um sangramento. No entanto, não impede que o sangramento ocorra e se forme o que a gente chama das fístulas, né, as comunicações artério-venosas. Então, nessas situações, depende muito da questão do tamanho. Né? Hoje, a gente tem um estudo que ele demonstra a questão da chance de um aneurisma cerebral vir a romper, que é o grande desastre que essa doença pode causar. Né? Então, ele estima em relação à etnia, né, entre aspas, a questão da presença da pressão alta, o tamanho do aneurisma e se ele está localizado na circulação anterior ou posterior e a idade do paciente. No entanto, essa classificação, esse score, ele se torna frágil para você dizer se o indivíduo deve tratar ou não, né? Então, por exemplo, um aneurisma numa determinada localização, ele tem um risco de sangramento muito baixo, né? E esse score tenta demonstrar isso. Aí você acaba não tratando. Isso foi, inclusive, tem sido, na verdade, uma busca em relação ao grupo de estudos que a gente tem, né, de pesquisa, que é exatamente você incluir os dados demográficos junto com outras características, né, dos aneurismas, como superfície, irregularidade, o tamanho, localização, e acrescentar com isso a questão da genética, né? Inclusive, tem uma empresa no Vale do Silício que tem nos apoiado na criação de um software para a melhoria desse score. Certo. Agora me diz uma coisa, Eric. Lógico que uma das coisas, a doença de maior prevalência no mundo é pressão alta, né? E praticamente quase metade do mundo tem pressão alta depois dos 40 anos. Então me diz uma coisa, lógico, por lógica pura, essas pessoas com aneurisma têm que ter a pressão super controlada. E tem outros fatores mais importantes, além da pressão? Sim, dos fatores que são modificáveis, né? A pressão alta, ela é um importante fator, mas um fator assim que é tão importante quanto ela é a questão do cigarro, né? Você evitar a questão do tabagismo, por quê? Porque ele age exatamente na principal via metabólica de estímulo da formação, da rotura e das complicações da rotura, né? Que é o grande problema dos aneurismas cerebrais, que é a via da inflamação, né, que leva à liberação das citocinas e de todos aqueles mecanismos inflamatórios que a gente tem vivido aí com a questão da pandemia. É a mesma via e o cigarro ele está diretamente presente nisso, né? Para você ter uma ideia, aumenta a chance em 10 vezes do indivíduo desenvolver um aneurisma se ele tiver uma susceptibilidade, né, com o uso do cigarro. Entre outros fatores, tem a questão do diabetes, a bebida alcoólica, a questão da dislipidemia, os triglicerídeos, né, que tem ganhado muita importância, né, hoje até mais do que o colesterol e o HDL e o LDL. Né? Esses são fatores primordiais. Né? Certo. Agora me diz uma coisa, Eric. Há um tempo atrás, bem, cigarro é letal em coronária, que é a minha área, o número 1 também. Letal. O fumar hoje, eu falo para os meus alunos que equivale a lamber um chumbinho, aquele veneno de rato. É letal. Ou seja, grave, grave. E praticamente é um hábito que virou uma coisa nojenta, né? Eu falo para os meus alunos que beijar um fumante equivale a lamber um cinzeiro. Então é chocante. Bem, me fala uma coisa, Eric. Há um tempo atrás, eu conversei aqui no programa com um neurologista e ele falou que no mundo atual, depois dos 40 anos, era quase que obrigatório
uma angiorressonância para determinar aneurisma. Isso no mundo é real? Então, é muito relativo isso, né? Porque a questão de você investigar, foi feito um estudo, na verdade, que saiu na Stroke, isso já tem mais ou menos uns 15 anos, e esse trabalho ele mostrou que pegaram parentes de primeiro grau, né, de indivíduos que tiveram aneurisma. Aí, com isso, foram fazer angiorressonância em todo mundo. Da angiorressonância que fizeram em todo mundo, apenas 4% com parentes de primeiro grau apresentaram, na verdade, aneurisma. Ou seja, é o erro ao acaso, né? Então, se fez isso. O que é mais importante em si é a questão de você fazer um check-up neurológico, como se faz um check-up de todo mundo, conforme as queixas. E outra, você tem fatores de risco como hipertensão, diabetes, tudo isso, então você deve investigar, né? Até porque existe uma entidade que ela forma um pseudoaneurisma, um falso aneurisma, que é a chamada dissecção arterial, tá? E a dissecção ela pode ocorrer em indivíduos que não têm nenhuma predisposição, né? Tipo, com fatores de risco que você possa modificar, né? O mais importante é, na verdade, se você identifica fatores epidemiológicos, dentre esses que a gente comentou, que você pode modificar o estilo de vida, prática de exercício, né? Alimentação, tudo isso são fatores que evitam a questão do AVC, né? São os 10 passitos lá que foram descritos na carta de Gramado, lá, né? Para você evitar o AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, né? E em si você acaba evitando o aneurisma de quebra também. Então, acho que não necessariamente os 40 anos, porque você tem muito paciente com idade menor que 40 que tem. Então, acho que você deve fazer um check-up neurológico, né, de uma idade em que a gente já começa a amadurecer. Depois dos 30, né, você já começa a amadurecer. Então, já tem que ficar esperto com isso. Caros amigos, o nosso tempo do primeiro bloco estourou. Então, voltamos já já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, devido à intensa solicitação, o Instituto de Cardiologia criou um serviço de eletrocardiograma domiciliar. Você liga para este número aqui e uma equipe altamente qualificada vai na sua casa com todo o sistema de proteção por causa da situação do coronavírus e fará um eletrocardiograma com laudo em tempo real. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Neurogênesis, com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
Voltamos. E, Eric, recentemente eu te vi na mídia comentando a respeito de um trabalho que vocês estão realizando aqui na nossa região e de um produto alemão, um novo stent ou qualquer coisa parecida, em que vocês estão fazendo análise desse novo, como eu diria, Produto, é um dispositivo. desse novo dispositivo para tratamento de aneurisma. Então, me fala a respeito. Bom, esse estudo, na verdade, que nos convidaram para participar, é um estudo que vai analisar esse produto, né, alemão, que ele tem uma substância na superfície do stent que permite, né, ele é um diversor de fluxo, igual os que nós mostramos anteriormente, e ele possui duas características importantes. Tem essa substância na superfície que diminui uma das principais complicações dos aneurismas que são tratados com esses dispositivos, que é a trombose do vaso, né? E a outra é porque ele permitirá o uso apenas de um antiagregante. Para se ter uma ideia, os stents até então, né, desde que começaram a ser utilizados tanto no coração como em qualquer parte do corpo, você tem que utilizar 2 antiagregantes, né? Ou seja, 2 medicações que vão fazer com que as plaquetas não agreguem na parede desse dispositivo e façam com que o vaso venha a diminuir o fluxo por conta de uma trombose que ocorra nessa parede do vaso, né? Um coágulo se forme e o vaso acabe se fechando. Então, com esse novo dispositivo, a gente vai conseguir fazer uma análise de pacientes que possam usar apenas um desses antiagregantes. O antiagregante é o Prasugrel, né, que é o Efient, né, que é a droga que tem no Brasil, tem esse nome, e comparar com os indivíduos que vão usar o Prasugrel e o AS, né? Então, Deixa eu só te fazer um comentário. Nós que usamos stents há muito tempo no coração, no dia a dia, desde 94, a gente usou muito tempo o clopidogrel, muito tempo associando com aspirina, depois a aspirina com prasugrel, depois a aspirina com ticagrelor. Recentemente, o pessoal, os trabalhos estão indo para, depois de algum tempo, ficar um só. No caso, em termos de coração, a gente está usando, depois de algum tempo, ou só o ticagrelor, ou só o prasugrel, ou só o clopidogrel, deixando de fora a aspirina. O teu trabalho é usando o stent no cérebro e, em vez de 2 antiagregantes, só para a gente entender, vocês vão usar um só, que é o prasugrel. É isso? Por menos tempo, né? Habitualmente a gente usa por 6 meses, né? Depois de 6 meses que você tira o outro. Nesse estudo nós vamos usar por 3 meses, entendeu? Perfeito. E vai ser o Prasugrel. Então, assim, qual é a diferença? É que, por exemplo, o clopidogrel, ele tem 1/3 dos indivíduos que fazem uso do Prasugrel, por conta de uma alteração genética que tem, eles não conseguem absorver a droga por completo, e com isso ela não faz o seu papel de antiagregação, né? E esses dois, tanto o ticagrelor como o prasugrel, eles agem um outro receptor chamado 2YP2. Então, P2Y2, né? Então, esse receptor, ele, na verdade, consegue fazer uma antiagregação melhor. Esse estudo ele vai permitir que você use apenas uma droga e por menos tempo. Justamente porque tem uma substância na superfície do stent, entendeu? Que são esses stents, que é o chamado P64, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que dá para vocês terem uma ideia, que é o stent que vai para os grandes vasos, né? Que ele, na verdade, chama-se P64, porque ele tem 64 fios que ficam trançados. Então,
Esse stent ele é usado em artérias maiores, né? E ele tem o mesmo princípio que os outros stents diversores de fluxo, né? Que fizeram 10 anos de uso no Brasil ano passado, né? E então, você percebe que a técnica é a mesma, né? Você sobe com o catéter e depois você sobe com o dispositivo. Um diferencial que também tem nesses dispositivos é a ponteira aqui, que ela é protegida, né? E os outros não são. Então, depois dele, ele tem uma boa visibilidade, né? Ele é um stent que tem muitos fios, então os resultados têm sido bem favoráveis em relação ao tratamento dos pacientes quanto à oclusão dos aneurismas, reposicionamento, né? E até mesmo em relação aos efeitos colaterais, né? Ou das complicações com menores taxas de trombose, né? Obviamente, isso ainda está recente, né? Porque os casos estão aumentando agora. O Brasil, para ser registrado, esse é um outro tipo, que tem 48 fios, e ele é tão maleável que ele consegue ir em vasos distais. Imagina, você com 48 fios nas outras tecnologias, você só conseguia ir até grandes vasos, né? E com esse você vai até pequenos vasos, né? Como na circulação posterior, que tem um vasinho, que é uma arterinha que fica no cerebelo. Você consegue ir com essa tecnologia em pontos distais para que você possa tratar. Ou seja, anteriormente, isso aqui só daria para tratar com a técnica de stent mais a molinha, né? Com essa tecnologia, hoje você consegue colocar um dispositivo e fazer o mesmo efeito que você faz num grande vaso, de efeito diversor de fluxo, né? Então, esse é o grande diferencial desse produto, porque ele consegue, em vasos pequenos, ter as mesmas características em vasos grandes e com o uso apenas de uma medicação. Olha que o fio distal ele é removível, né? Você pode posicioná-lo de acordo com o destaque. Isso também é algo bem interessante que só tem sido observado nessa tecnologia, né? desse produto aí. Então, com isso você tem um efeito diversor de fluxo e que acaba te dando o conforto do tratamento aí dos aneurismas de maneira mínima, invasiva e efetiva. Fantástico isso aí. Fantástico, Eric, fantástico demais. Ademais, vocês conseguem reposicionar o stent. Eu estava vendo na animação, você consegue, não colocou, não está no local, modifica e coloca. Isso Exatamente. essa tecnologia. Na verdade, a maioria dos stents você consegue, desses aí, você consegue reposicionar depois dele destacado até 90%. Olha que fantástico. Tem um deles só que você só consegue reposicionar quando está até 50%, né? Os outros todos 90%. Fantástico. Puxa, Eric, essa nossa conversa em termos de atualização de tecnologia no que tu fazes todo dia foi fantástica, hein? Infelizmente, nosso tempo acabou. E eu queria, logo vou te convidar de novo para a gente continuar essa conversa, até para falar dos resultados do trabalho, tá? Esse trabalho o ponto central aqui em Belém é no Loyola, mas eu sei que vai ser em vários hospitais de onde a equipe de vocês trabalha. Isso é muito bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Um segundo para as tuas considerações finais. Bom, eu fico muito feliz por conta do trabalho em si, ter vindo aqui para a região norte, né? Principalmente para o Hospital Loyola, porque foi o hospital que me acolheu, né, no início. E hoje a gente está pleiteando a abertura de um programa educacional nessa área, né, com o apoio de vários centros da própria sociedade e, sobretudo, falar do estudo que vai beneficiar 200 pacientes do Sistema Único de Saúde ao longo do Brasil, né? Aqui a gente vai beneficiar
um grupo considerável, né, que foi um dos pedidos o qual eu particularmente fiz para o grupo que está envolvido dos 8 centros e para a indústria. Então, eu fico muito feliz pela disponibilidade para os pacientes do Sistema Único de Saúde que vão ter acesso a essa tecnologia. É isso. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo. Até a próxima aqui. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Então, hoje não temos mais tempo. Uma semana iluminada para todos e domingo que vem aqui de novo, no nosso mesmo horário. É isso. Um abraço a todos. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.